Sempre lembrando que nós somos uma república de estudantes. Eu sei tanto quanto vocês e vocês sabem tanto quanto eu. Então, um aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno todos os dias. Vocês têm muitas coisas para me ensinar também. Só que hoje a aula é bem instrumental. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem usar o chat, vocês podem usar o microfone, né? Mas com parcimônia, porque senão o vídeo fica muito cheio de ruído e tal. Então, se você quiser usar o chat, alguma coisa assim, mas para o final eu posso responder algumas perguntas, ou se você quiser me interromper por microfone também, eu não tenho problema nenhum de responder, ok? Nós vamos tratar hoje sobre planejamento estratégico situacional, tá bom? O que é o planejamento estratégico situacional? Via de regra, quando a gente estuda planejamento estratégico, a gente tem uma série de ritos, né, de uma ferramenta que serve para orientar estrategicamente uma organização. E o que é orientar estrategicamente uma organização? O planejamento estratégico tradicional, ele serve para definir o direcionamento que a empresa quer dar por meio da sua visão, né? Dar o escopo de atuação por meio da sua missão, por meio da análise ambiental, consegue delimitar mais ou menos as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, dá um direcionamento estratégico em função dos valores, né? Então consegue estabelecer uma análise adequada de cenários. E uma vez que são estabelecidos os cenários e analisados com profundidade os fatores internos e externos de uma organização, cria-se então a programação estratégica, são os objetivos estratégicos, os objetivos táticos, as metas operacionais, né? Então, em função desse projeto, que é o planejamento estratégico tradicional, a empresa consegue dar um direcionamento para onde ela quer ir e como ela vai chegar lá. Uma vez, eu vou desligar aqui, tá, pessoal? Esse ar-condicionado tá me dando. Então, uma vez que nós chegamos, então, a uma dimensão de que sabemos onde queremos chegar e como vamos fazer, o planejamento estratégico tradicional, ele encara um certo problema que o Mintzberg vai tratar lá nas estratégias emergentes, que é a dimensão seguinte: peraí, se a gente já tem todo o plano bem estabelecido, se acontece alguma coisa que a gente não previu, se acontece um problema que a gente não tinha imaginado, se acontece um problema que a gente não tinha como prever, como vamos responder a esses problemas? Como vamos responder a esses desafios que se apresentam? Então, o planejamento estratégico situacional, ele surgiu para ser uma ferramenta do serviço público, especificamente, mas ele tem sido adaptado para as empresas de todas as naturezas, empresas privadas, empresas públicas, pelo potencial e pela capacidade que tem de ser uma ferramenta de resposta aos estímulos do ambiente e de gestão de projetos, de melhoria de mudança. Então, o planejamento estratégico situacional não é só uma ferramenta de planejamento, mas é também uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta de projetos. Então, ela tem interseção entre planejamento, qualidade e projetos, de forma que cria-se uma zona intermediária em que a gente consegue responder aos problemas do ambiente. Então, o planejamento estratégico situacional ele responde a uma crítica muito fundamental que o planejamento estratégico tradicional recebe, que é o fato de que o planejamento estratégico tradicional ele é muito estático. Você faz ele, depois você começa a seguir ele até o próximo planejamento estratégico. Então, ele é muito engessado. O planejamento estratégico situacional, por outro lado, ele é fluido. Ele é uma coisa que você faz e você executa no curto prazo, entrega no curto prazo, e uma vez que você entrega no curto prazo, você já consegue rodar outro planejamento estratégico situacional ao final do ciclo. Então vamos para os fundamentos do planejamento estratégico situacional, ou como a gente chama de PES. O PES ele é concebido então para responder essa complexidade de um sistema político dentro das organizações. O PES ele parte do seguinte pressuposto: organizações não são só recursos, objetivos, metas. Organizações são pessoas. E pessoas dentro da organização, elas tendem a cooperar ou não. Então, uma organização, ela é, por ser composta de gente, ela tem as suas tramas, as suas tretas, as suas dificuldades,
os seus desafios, os seus problemas cotidianos, as pessoas que uma não conversa com a outra porque alguém envolveu-se numa briga com alguém ou alguém não gosta de alguém. Então, assim, nem sempre as pessoas dentro da organização estão 100% dispostas a cooperar. Existem panelinhas, existem problemas relacionados à hierarquia, a grupos de poder. E isso dentro do serviço público, né, onde surgiu o planejamento estratégico situacional, isso é muito forte. Porque dentro do serviço público, vamos parar para pensar. Numa empresa privada, se um agente não cumpre a sua meta, o que acontece com ele? Ele é demitido. Na organização pública, né, se algo não está dentro da meta, se algo não está dentro da rotina do que é esperado de um servidor público, a gente não necessariamente tem como fazer alguma coisa a respeito. Então, na realidade, no serviço público, a gente depende, muitas vezes, de boa vontade do servidor público para extrapolar aquilo que ele deve fazer, para ele entregar mais do que ele foi contratado e está sendo pago para fazer. Só que o fato dele desobedecer não necessariamente leva ele à demissão, porque ele é efetivo, ele é estável. Entende? Então, nós estamos falando de servidores públicos. Claro que isso aí, a gente está na discussão hoje se vai manter ou não a estabilidade no serviço público, mas hoje a gente não pode, por exemplo, assediar um servidor para que ele faça ou vá embora. Da mesma forma, o político, ele foi eleito, ele tem imunidade pelo fato de ele ter sido eleito. Enquanto durar o mandato dele, você não pode forçar um político a fazer nada. Dentro da coisa pública, então, a gente tem uma particularidade muito forte, que é o fato de que, pelo fato da administração ser pública, pertence a todos, não tem um dono específico. Já nas organizações privadas, as empresas possuem donos. E pelo fato de possuírem donos, esses donos mandam e desmandam. Então faz tudo conforme a vontade dele. Então a gente tem uma diferença fundamental aí. No serviço público, ninguém pode chegar e se autoproclamar dono. No serviço privado, né, no trabalho das organizações privadas, sim, a empresa tem dono, a empresa é propriedade de alguém. Né? Então a gente não pode falar que no serviço público alguém vai, então, se submeter dessa forma assediosa, se a gente pode dizer assim, né? Ou você vai para a rua. Então, o PES, ele precisa trabalhar no seguinte cenário: como fazer para executar projetos com pessoas que não são obrigadas a participar, a cooperar. Entende? Então, aqui o PES, ele vai trabalhar nesse tipo de cenário, um cenário de coalizão, em que as pessoas optam por cooperar entre si. E isso a gente tem transposto para as organizações privadas, por quê? Porque nas organizações privadas, com o tempo, a gente percebe que mesmo que o empresário comande o empregado, nem sempre o empregado vai obedecer de boa vontade. Existe retaliação dentro das empresas. Existe retaliação, existe vingança, existe sabotagem dentro da empresa. Né? Nem todos os trabalhadores vão fazer a coisa de forma bem feita. São as chamadas disfunções da burocracia, né? Então, dentro da empresa, a gente também precisa de um aspecto que é fundamental, que se chama coalizão. Em toda organização, seja ela pública ou privada, a gente precisa trabalhar a partir da gestão de um elemento fundamental, que é a coalizão de pessoas. A coalizão de pessoas, ou seja, a capacidade de organização de ter grupos que cooperam entre si para gerar resultado, passa a ser um dos elementos fundamentais do alcance de resultados dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Então, o PES, ele não vai trabalhar uma cadeia de comando como se faz no planejamento estratégico tradicional. Então, enquanto o planejamento estratégico tradicional, normalmente ele é feito de forma top-down, ou seja, a gestão cria o planejamento estratégico e a base operacional tem que cumprir, senão ela é demitida. No planejamento estratégico situacional, a gente busca entender o quê? Primeiro, qual é a situação? Segundo, quais são as colisões? Quem são as pessoas que estão dispostas a ajudar e as que não estão? Terceiro, como a gente pode articular as coalizões, ou seja, as pessoas que estão dispostas a ajudar para alcançar resultado. Por isso que a gente fala de planejamento estratégico situacional. Busca entender a situação corrente, a situação imediata, para alcançar respostas para essa situação imediata e assim chegar no resultado desejado dentro do limite do possível,
ou seja, aquilo que uma organização pode responder imediatamente. Por isso que o planejamento estratégico situacional ele é considerado dinâmico. Por quê? Porque ele trata das diferentes situações dentro de uma organização e como que essa organização pode responder imediatamente. Então, o PES ela é concebido dentro dessa complexidade de um sistema político intra-organizacional, como as pessoas estão dispostas ou não a cooperar ou ajudar. Então, ele constitui uma mescla de interesses políticos, econômicos, interesses de quem vai ganhar mais com isso, quem vai perder com isso, né? E trabalha com a ideia de agentes relevantes e coletivos participativos com acesso à política. Ou seja, vai tratar da ideia de que dentro da gestão pública não existe só o servidor público e o político. Existem movimentos sociais, existem entidades de classe, existem entidades representativas, existem entidades fiscalizadoras. Já no serviço privado, no trabalho das organizações privadas, né, no mercado, a gente não tem só a empresa, empregador e empregado. A gente tem sindicatos, a gente tem instituições parceiras, a gente tem consultorias. Então, a gente tem sempre agentes dispostos a ajudar ou não dentro dos problemas que a organização tem. E isso a gente pode perceber em exemplos muito simples do cotidiano, sabe? Por exemplo, na hora que deu um problema ali na produção, quem é que se mobilizou para resolver? Porque sempre que na hora que dá um problema dentro da empresa, você vai ver um determinado grupo que vai pegar o problema pelo chifre, vai resolver, e outro problema que vai ficar e outro grupo que vai ficar parado olhando, esperando acontecer, outro que não vai se movimentar, outro que vai torcer para a coisa dar errado. Mesmo que isso ali prejudique todo mundo. Toda organização tem isso. Entende? Então, a ideia do planejamento estratégico situacional é entender que todo momento da organização tem pessoas interessadas que dê certo, pessoas interessadas que dê errado e pessoas completamente indiferentes. A ideia é como a gente articula a gestão para dar mais foco naqueles agentes interessados e dispostos a trabalhar de forma positiva para resolver os problemas. Então, por isso que a gente diz que é uma ferramenta responsiva, não é uma ferramenta a priori, não é uma ferramenta que a gente constitui antes como planejamento estratégico tradicional. É uma ferramenta que a gente constitui a posteriori. Ou seja, a gente faz, depois que a gente começou a rodar as ações, a gente começa a identificar os problemas e a gente precisa dar resposta a esses problemas. Então, se o planejamento estratégico tradicional a gente faz no início do ano, o situacional a gente faz toda semana, por exemplo. Então, é uma ferramenta que você vai aplicar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, de acordo com o ciclo de gestão da sua empresa, né? Então, considera que a gestão pública, mas também a gestão privada, tem um enfoque social e mudança de políticas contínuas, em função exatamente dessas disputas e lutas que ocorrem dentro da organização. Vou dar um exemplo aqui das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, né, foram uma guerra travada entre Argentina e Inglaterra, né, e a Argentina e a Inglaterra lutaram pelo controle das Ilhas Malvinas em função do seu posicionamento estratégico. Ok? A Inglaterra lutou bravamente para manter essas ilhas dentro do seu domínio e venceu essa guerra. Contudo, gastou muitos recursos para isso. Então, economicamente, isso não era importante para a Inglaterra ter Ilhas Malvinas. Né? Economicamente, não trazia, porque não tem ouro, não tem nada lá. Politicamente, para manter controle do território e poder ter bases militares, por exemplo, na América do Sul, né, acesso ao Atlântico Sul, para ela era importante. Então, toda organização tem sempre uma complexidade muito grande de variáveis envolvendo as questões. Então, por exemplo, dentro de uma empresa qualquer, um exemplo bem simples para vocês, o meu gestor está tendo um resultado muito ruim, a empresa está tomando prejuízo. Economicamente, para mim, enquanto empregado, não é interessante ver a empresa se dando mal. Por quê? Porque significa que ela vai ter menos liquidez, que ela pode vir a quebrar, que ela não vai poder pagar salário. Economicamente não é interessante. Politicamente pode ser interessante se o meu gestor, sendo fragilizado, abre espaço para que ele seja demitido e eu ocupe a posição dele. Então, toda organização tem essa multiplicidade de interesses. Imagina isso dentro da gestão pública, que não tem dono. A gestão pública é de todos.
né? Então, a multiplicidade de interesses, o caleidoscópio dos interesses dentro da organização é muito forte, é muito direcionado para a complexidade organizacional. Então, você nunca sabe quem está 100% a favor, quem está 100% contra, quem está torcendo para o problema piorar, quem está torcendo para o problema melhorar, ser resolvido, né? Então, é uma ferramenta de resposta aos problemas a partir dos vários pontos de vista. Então, a gente analisa os vários pontos de vista. Quem quer que dê certo, quem quer que dê errado, por quê? Ok? Então, o PES foi criado para esses ambientes dinâmicos em que a gente precisa trabalhar a ideia de cooperação, a ideia de coalizão, a ideia de apoio. Ou seja, a ideia da situação da organização e quais são os agentes dispostos a constituir a essência, a essência do que é uma resposta adequada aos problemas do ambiente. Ok? Então, aqui a gente sempre vai falando de governo, depois a gente vai transferindo para a gestão privada, tá? Porque, na realidade, o PES ele surgiu para a gestão pública. Então, eu vou falar primeiro da gestão pública e a gente vai trazendo isso para a gestão privada. O PES foi concebido, então, por Carlos Matos, né? A gente pode dizer que é uma tecnologia criada na América do Sul, o que é uma exceção, porque a maioria das tecnologias, ferramentas criadas em termos de administração foram feitos nos Estados Unidos ou em países europeus, né? E ele busca causar essa ruptura com esses modelos estáticos, a priorísticos do planejamento estratégico, que vai pensar o ambiente, pensar as ações antes de que os eventos aconteçam. Então, no planejamento estratégico tradicional, a gente tem esse problema. Os eventos acontecem, mas a gente já está com tudo planejado. Então, quando as coisas saem completamente fora do controle do que a gente tinha planejado, a gente fica perdido. O PES não. O PES ele considera como um jogo dinâmico. Ele considera que as variáveis estão mudando o tempo todo, que os interesses estão mudando o tempo todo, né? Então, ele busca uma ruptura com esses modelos estratégicos a priorísticos, estáticos, incapazes de responder à dinamicidade do ambiente. E ele vai entender que esse planejamento estratégico ele tem que estar integrado no cotidiano da empresa, ele influencia os ambientes. Então, ele vai trazer essa metáfora de que o planejamento estratégico ele pode ser um jogo. Em vez de ser algo completamente de planejamento, a gente pode ver isso como um jogo, né? E como que a gente vê isso como um jogo? A gente tem a situação A, aplica um planejamento estratégico situacional, vê quais são as respostas que a gente pode dar, aplica essas respostas, e aí a gente tem a situação B. Essa situação B já tem os seus próprios problemas. Pelo fato de a situação B ter seus próprios problemas, demanda outro planejamento estratégico situacional. Esse novo planejamento estratégico situacional aplicado à situação B vai gerar uma situação C. Essa situação C também demanda, e aí a gente vai vendo. Então a gente vai resolvendo problemas por etapas. A gente vai resolvendo os problemas de forma responsiva. O problema acontece, a gente responde. Ok? E a administração estratégica, especificamente em termos de gestão, né, ela parte do pressuposto de articulação entre três elementos, tá? Entre três elementos. A gestão estratégica no campo público, tá? Aqui entra no projeto de gestão e das mudanças propostas, da governabilidade e da capacidade, tá? O projeto de gestão, né, o projeto de gestão e das mudanças propostas é basicamente o quanto que um líder, na hora que ele entra, um gestor, na hora que ele entra na empresa, ele tem uma agenda de mudanças ou ele tem uma agenda de ser mais conservador. Se ele for para ser conservador, ele não precisa mudar nada, ele só precisa ir tocando a realidade que ele já tem. Então, ele não tem uma gestão muito marcante porque ele não quer mudar nada. Então, se o gestor ele é muito conservador, o conservadorismo tem esse problema. Quando você é muito conservador, você não entra para mudar, você entra para manter. Então, o gestor que entra para ser muito conservador, ele tem pouca margem de gestão, porque ele não consegue implementar, ele não consegue transformar, mudar. E a gestão é isso, é a capacidade de ir transformando, melhorando, mudando. O segundo ponto é a governabilidade, que é a capacidade que ele tem que as pessoas acreditam naquilo que ele faz, acreditam na figura dele enquanto líder e estão dispostas a seguir ele. E o terceiro elemento é a capacidade. Capacidade que a gente pode chamar de competência. A gente pode chamar a capacidade de conhecimento, quanto que essa pessoa conhece, sabe, está bem preparada. Disso aí a gente tem um triângulo de capacidade de governo, de governabilidade como apoio político,
tá? E de conservadorismo como projeto. Vocês veem aqui a setinha do meu mouse. Então, aqui agora a gente está em capacidade de governo. Capacidade de governo diz respeito à capacidade que esse governo tem de conhecer métodos, ferramentas, conhecer softwares, sistemas, ter conhecimento de gestão, de fato, para gerenciar resultados. Tá? Conservadorismo diz respeito ao volume de mudanças que ele quer implementar. Né? E o apoio político diz respeito ao quanto que as pessoas acreditam. Ok? E aqui eu vou fazer um exercício com vocês. Observem aqui o meu triângulo. Se eu, por exemplo, tenho pouco apoio político, eu vou reduzindo o tamanho do meu triângulo, o escopo do meu triângulo. Se eu tenho muito apoio político e muita capacidade de governo, mas é muito conservador, observe o triângulo, ele vai ficando achatado. Ele vai ficando achatado. Tá vendo? Então, a área de governabilidade, ela vai se expandir conforme esses três elementos encontram equilíbrio. Ok? Então, conforme você articula esses elementos, conservadorismo, apoio, né, e capacidade, maior a sua habilidade de implementar as mudanças e implementar o seu projeto de gestão. Então, esses são os três elementos. Esse é o primeiro pressuposto do planejamento estratégico situacional. Quando você ocupa um cargo de liderança, seja na organização pública ou na privada, você precisa ser mais arrojado para implementar as mudanças, ou seja, você precisa ter um projeto de mudanças, e aí é um grande ponto negativo, né, quando você entra com lideranças sem projeto, sem saber o que vai fazer, primeiro eu entro, depois eu vejo o que eu vou fazer, isso reduz muito o escopo da capacidade que esse gestor tem de implementar mudanças, de melhorar sistemas, e por aí vai. Da mesma forma, a capacidade, aqui a gente está falando da notabilidade, né? Se são pessoas preparadas, estudadas, são pessoas que têm capacidade, têm conhecimento certificado, né, para poder implementar mudanças. E o terceiro elemento é apoio, que as pessoas estão com vontade de ajudar. Então, isso a gente vê isso nas organizações privadas, quanto mais nas organizações públicas. Como é que um servidor, por exemplo, imagina aqui o caso de Montes Claros. Eu não vou nem levar para a esfera federal, vou levar aqui para Montes Claros. Imagina que a gente coloca um prefeito semi-analfabeto, que vai colocar como secretários os seus partidos, seus colegas partidários políticos, que também não têm nenhuma experiência, não têm conhecimento nenhum. A gente já perde no elemento capacidade de governo. Por quê? Porque essa galera vai tratar, por exemplo, com um procurador de município que ele é concursado, não só tem nível superior, mas ele é concursado, ele deve ter pós-graduação, talvez mestrado, possivelmente doutorado. Imagina que os analistas de desenvolvimento econômico também, mesmo esquema, uma galera extremamente estudada, respondendo para uma galera que não tem formação nenhuma. Olha o tamanho do problema. Então, em termos de capacidade, a gente perde, porque essa galera está na mão da burocracia. Essa galera está na mão da burocracia. A burocracia vai fazer a parte dela. O prefeito vai chegar e vai falar assim, eu quero fazer isso. O procurador o tempo todo vai falar, não pode, não pode, não pode. Aí a pessoa não consegue avançar, né? A gente vai ver isso muito agora, a eleição aí perto de acontecer, né? A gente vai ver isso muito agora. Aí o prefeito quer fazer um monte de coisa e depois ele vai para a televisão falar, pois é, que a administração pública é muito difícil, não dá para fazer muita coisa, é muito engessada. O que é isso? É falta de capacidade, porque a pessoa não sabe, não tem conhecimento do que pode ou não pode, do que está na lei e do que não está. Isso nas organizações públicas e nas privadas, mais ainda. Porque, eventualmente, se eu for assumir uma gerência de uma grande indústria multinacional, presume-se que eu tenha conhecimento de gestão, que eu tenha conhecimento de idiomas, que eu tenha conhecimento de ferramentas, porque eu vou negociar o tempo todo com analistas, com supervisores, né, com especialistas que têm uma formação muito forte. Eu preciso saber o que eu vou conversar e como. Então, capacidade é um elemento muito fundamental. O outro elemento é o quanto que você é arrojado, ousado. Você tem um projeto para implementar, uma gestão? Por exemplo, quais são as suas propostas? O que você está buscando? E é uma coisa que a gente vê muito hoje na política, né? O pessoal cai no populismo barato. Eu vou mudar tudo que está aí. Você pergunta como. A pessoa não sabe dizer como. A pessoa não sabe dizer como. Então, não tem projeto, não tem ideia, não sabe o que vai fazer, não tem um escopo bem delimitado. Né? Então, isso aí vai levar ao conservadorismo. Claro, a pessoa
Como ela não sabe o que ela vai fazer, ela não tem um projeto, uma ideia, ela não tem um projeto de mudanças, ela vai ficar perdidinha. Ela vai conseguir, se muito, manter o que já existe. E o terceiro elemento, que é esse apoio político, que a gente pode dizer que é a cereja do bolo. As pessoas olham para você e acreditam que você é capaz. As pessoas olham para você e falam que você é alguém com muita visão, é alguém com muita capacidade, você é alguém que a gente consegue confiar. Entendeu? É passar esse caráter da credibilidade, da crença. Via de regra, quando um governante recém-eleito chega no poder, ele chega com um nível de crença lá em cima. E por quê? Porque o pessoal votou nele, né? Porque as pessoas votaram nele. E pelo fato das pessoas terem votado nele, significa que a sociedade acredita que essa pessoa é muito boa. Então ela chega com um apoio político alto. Só que com o tempo, conforme ela não mostra nem capacidade de governo e ela mostra uma incapacidade de implementar mudanças, com o tempo esse apoio político vai decaindo, que mostra que é muito normal que um governo comece com o nível de aprovação lá em cima e com o tempo essa aprovação vai derretendo. Por quê? Porque a pessoa não mostra capacidade de mudança efetiva. Então, para ela se manter estável dentro de um governo, dentro da crença das pessoas que a liderança dela é forte, ela precisa articular esses três elementos. Nas organizações privadas, do mesmo jeito. Se o seu supervisor, o seu chefe chegar e ele não quiser mudar nada, porque ele não sabe, você vai conversar com ele não sabe nada também, e ele não tem a crença das pessoas de que ele é uma pessoa competente, que ele merecia estar ali, em 2 tempos ele também, as pessoas vão dar um jeito de correr com ele dali. Uma liderança fraca. Tá vendo a importância da dimensão política da liderança? Da importância de que você precisa conquistar corações, que você precisa de coalizões, que você precisa que as pessoas te ajudem. Então, esse é o elemento chave, é a base fundamental do planejamento estratégico situacional. Mobilizar aquelas pessoas que ainda acreditam e conforme a gente vai entregando resultados, a gente vai aumentando a nossa capacidade de ter mais apoio político, que as pessoas veem que eu estou trabalhando, veem que eu estou entregando, e aí mais gente começa a acreditar em mim. Eu aumento a minha capacidade de gestão, porque no processo de ir implementando as melhorias, eu vou aprendendo sobre o processo, adquirindo mais capacidade técnica, né? E pelo fato de eu estar implementando as melhorias, isso por si só já é uma mudança. Então, olha aí, eu já estou sendo mais arrojado. Então, o planejamento estratégico situacional, ele visa expandir essas três dimensões. Conforme você vai implementando melhorias na organização, seja ela pública ou privada, você vai aumentando a sua capacidade de fazer com que as pessoas acreditem que você é um bom gestor. Ok? Surgiu pergunta que eu vou responder. Quando se fala em domínio dos agentes, se refere a uma liderança? Sim, sim. Governabilidade significa exatamente essa dimensão do político. Entendeu? O domínio que se tem sobre os agentes é a capacidade, a crença que esses agentes têm de fazer, de acreditar que aquele líder é bom, de acreditar que aquele líder é capaz. Então, o planejamento estratégico situacional, assim como o estratégico, ele é uma atividade da liderança. Quem tem que pedir a implementação do planejamento estratégico é o líder. Então, o planejamento estratégico, ele começa a partir de uma iniciativa da liderança. Ok? Tanto na versão tradicional, quanto no situacional. Só que aqui o situacional visa exatamente isso, a implementação incremental de melhorias. Enquanto o planejamento estratégico tradicional, ele é muito radical, ele planeja o ciclo do ano inteiro, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5, de 10 anos. O situacional, ele é criado especificamente para responder àquela situação específica e gerar uma nova situação. Ok? Então, observem que o PES, ele tem esse caráter de seguir os procedimentos, levando a gente da situação A à situação B. Depois da situação B à situação C. Por isso que a gente fala que ele é incremental. Ele não traz mudança radical. Ele traz uma mudança aos poucos. Ele vai sendo constituído aos poucos. Você vai jogando o jogo com a organização. Como num jogo de damas. Você move a peça, o seu adversário move a peça. É uma nova situação. Aí, nessa nova situação, você move outra peça, o adversário move outra peça. É outra situação. Então, imagina que é um jogo de ações e respostas dentro da organização. É um jogo que você joga sempre dentro da organização. É uma situação versus a outra situação. Cada situação vai demandar uma resposta. Essa resposta vai levar a uma nova situação. Então, esse planejamento estratégico tradicional, ele vai falhar porque ele não é capaz de responder a situações imprevisíveis.
Esse aqui, o situacional, já é capaz de responder. Tá bom? Então, quais são esses momentos da gestão estratégica dentro do planejamento estratégico situacional? Em vez da gente falar análise de ambiente, em vez da gente falar de gestão de oportunidades e ameaças, a gente vai falar de diagnóstico, aqui no canto direito. A gente vai falar de diagnóstico. Qual é a situação? Depois, a gente vai para a formulação. A gente vai para a formulação. O que a gente pode fazer? Depois, a gente vai para a estratégia. O que é possível fazer? Como a gente vai fazer? Quem são as pessoas que vão fazer? E aí a gente vai para a operação. Essa operação é a execução. Aí na execução a gente fala, tá, executamos as tarefas. E agora, qual que é a nova situação? Aí isso leva a um outro diagnóstico. Então vocês veem que isso aqui é um ciclo contínuo. Você começa do diagnóstico, vai para a formulação, vai para a estratégia, vai para a operação, e depois volta para o diagnóstico. E esse modelo você está rodando continuamente dentro da organização. Ok? E essa questão do apoio político de governo que eu estava falando para vocês, isso é muito evidente agora se a gente for analisar um governo, por exemplo, do Estado, ou governo federal, ou mesmo governo municipal, ou o governo de alguém que vai atuar dentro de uma organização privada. Imagina que você trabalha numa empresa, e essa empresa vai ter um diretor novo. Quando esse diretor novo entra, por que ele está entrando? Porque as pessoas acreditam que ele vai ser bom. Quando esse governador, quando esse presidente, quando esse prefeito entra, por que ele entra? Porque as pessoas acreditam que essa pessoa vai ser boa. Então, observem que antes, olha aqui, a gente tem aqui um momento do início formal. Antes desse início formal, essa pessoa ganhou coalizão. As pessoas começaram a acreditar que essa pessoa ia ser ótima. Então, ela começa o governo, o início formal, ela começa o governo dela com uma crença muito forte de que ela vai conseguir alcançar bons resultados, né? Que ela vai conseguir bons resultados, só que esse apoio político tende a ir diminuindo conforme a capacidade do governo de fazer mudanças é baixa. Então, observem, um governo de alguém que não sabe o que está fazendo, como é que vai funcionar? A pessoa vai começar essa linha aqui ascendente, a de baixo, esse primeiro quadrante seu aí da esquerda, ele tem uma capacidade baixa de governo porque ele não sabe muita coisa de governo, ele não tem muita experiência, ele não sabe articular, ele não tem as metodologias, ele não tem projeto, não é arrojado, mas ele tem muito apoio político. O que acontece? No mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, demora muito para que esse governo consiga implementar mudanças. Ele vai demorar um tempo para ele se acostumar, observem o mouse, vai demorar um tempo para ele se acostumar e adquirir capacidade de gestão, porque ele está aprendendo no processo. Já o apoio político, ele começa muito grande. Só que aí, pelo fato de estar demorando muito tempo para ele implementar mudanças, as pessoas começam a desacreditar. E com o tempo o apoio político vai acabando. Então, antes do governo terminar, antes do término previsto desse governo, ele perdeu já o apoio popular muito antes. No caso do impeachment da Dilma, foi isso que aconteceu. Como ela teve baixa capacidade de implementar as mudanças de fato, ela perdeu o apoio das pessoas antes do governo dela terminar. Então, antes do governo dela terminar, ela já não conseguia ter o que a gente chama de governabilidade. E aí ela sofreu o processo de impeachment. Então, gestores organizacionais acontecem isso o tempo todo. Antes deles conseguirem implementar tudo aquilo que eles queriam, eles perderam apoio antes. Então, daí vocês tiram a importância da capacidade de governo. Então, o período efetivo de governo da pessoa foi menor. Por quê? Foi menor porque até o governo conseguir se situar, e ele, entre o tempo dele conseguir se situar e o tempo dele perder apoio, ele não conseguiu cumprir todas as lacunas do período de governo de fato que ele tinha se proposto a fazer. Já num governo que tem muita capacidade de gestão em pouco tempo, olha para você ver, em pouco tempo ele consegue articular essa questão da capacidade, porque ele tem muita habilidade, muito conhecimento, é um governo bem preparado, de alguém bem preparado, ele ainda vai começar com a capacidade baixa. Por quê? Porque é uma pessoa nova naquela situação. É uma pessoa que não estava antes no governo. Então ela vai começar. Mas pelo fato dela ter uma capacidade de gestão
interessante, rapidamente ela vai criar condições para implementar as mudanças. Então, antes dela perder apoio político, observe que aqui a gente não zera o apoio político. O apoio político começa a decair, mas conforme a capacidade de governo aumenta, as pessoas começam a voltar a acreditar que aquele governo é bom. Então, a liderança, ela está sempre o tempo todo sendo avaliada por as pessoas lideradas. Ela está sendo o tempo todo avaliada se essa pessoa tem capacidade, se ela tem condição, se ela está exercendo uma boa gestão. E isso a gente leva para o governo mesmo, para a administração pública, e isso a gente leva para as organizações privadas. A dimensão da coalizão, da crença de que você é um líder forte, um líder hábil, que você consegue articular esse seu governo, né? Você consegue articular a sua gestão, faz com que você seja mais efetivamente capaz de entregar bons resultados com uma crença positiva. E isso é o que garante, inclusive, a sua perpetuidade. É o que garante a sua capacidade de se perpetuar na sua posição de liderança dentro daquela estrutura. O que o planejamento estratégico situacional faz? Ele te dá a capacidade técnica de responder esses problemas. Ele te dá a capacidade técnica de responder esses problemas, né? A partir de 4 momentos. Quais são esses momentos? Né? A gente tem 4 momentos. Ele é constituído por 4 etapas. E eu vou explicar elas em termos objetivos, tá? Essa aula é gravada. Eu não espero que vocês peguem logo de primeira. Depois vocês vão ter acesso, tá, ao conteúdo. Vocês já tiveram acesso agora aos slides de como que a gente opera, os formulários, tudo certinho. Mas eu vou explicar para vocês quais são os 4 momentos do PES. E aí, depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam aqui no vídeo e tal, e a gente pode tirar dúvidas a respeito de como funciona. Tá? O primeiro momento do PES é o momento explicativo. O que é o momento explicativo? É entender essa fase de diagnóstico mesmo, é entender o que está acontecendo. Ou seja, é uma fase de diagnóstico. Então, explicar e definir qual é a situação. Aqui a pergunta é, qual é a situação? No momento normativo, é o momento da gente tomar algumas decisões. Tá, o que a gente, sendo a situação essa, o que a gente precisa? E isso é o momento normativo, é o momento que a gente toma a decisão. Beleza, essa situação A é o que a gente precisa fazer. O momento estratégico é analisar a viabilidade. Dá para fazer o que a gente quer? E a partir do momento que a gente vai analisar o que a gente quer, é o momento, né, se dá para fazer, a gente vai de forma tática operacional, implementar e executar o plano. Tá? Então, esses 4 momentos. Momento de diagnóstico, momento da decisão, momento da viabilidade, momento da implementação. Tá? E a execução das ações ele faz parte do planejamento estratégico situacional. Então, ele é uma coisa que ele é muito prática. Ele não é uma coisa que ele é muito teórica. Tanto é que a parte teórica aqui acabou. Eu já expliquei para vocês a parte teórica. A partir de agora é uma coisa muito prática, é no cotidiano, é no dia a dia que a gente percebe, tá? Então a gente vai ver qual é o cenário, ver qual é a resposta, ver se dá para a gente implementar a resposta, aplicar a resposta, tá? E a partir disso aí vai levar a um outro cenário. Então esse outro cenário, ver quais são os problemas, quais são as possíveis respostas, se tem viabilidade a gente vai implementar, tá? Então ele tem fluxo, tem norma, vai dizer para a gente, né? Qual é a dinâmica dos agentes, qual é a situação. Então aqui eu não quero que vocês pensem num planejamento que a gente faz para depois executar. Eu quero que vocês pensem num planejamento que só o fato da gente estar rodando o planejamento, a gente já está executando as soluções. Tá bom? Então, vamos começar pelo momento explicativo. O que é o momento explicativo? Parte-se de uma ideia que a gente tem um problema. Qual que é o problema? Né? É um estímulo social relevante e específico. Né? Qual que é o problema? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês aqui nesse quadro da esquerda. Imagina o problema específico. Baixa qualidade da assistência hospitalar em Angra dos Reis. Isso é um problema, não é? Isso é uma situação. Ou seja, baixa qualidade da assistência hospitalar em Angra dos Reis. Isso é um problema, não é? Pelo fato de ser um problema, esse problema pode ter inúmeras causas. Tá? Inúmeras causas, inúmeros porquês. Lembra que um mesmo problema para algumas pessoas pode ser bom e para outras pode ser ruim? Lembra que cada um tem uma visão diferente do problema? Né? Então, cada ator, cada agente existente dentro da organização vai chegar ao problema de uma forma diferente. Então, a gente precisa descrever esse problema com o maior nível de detalhe possível. Então, baixa qualidade da assistência hospitalar em Angra dos Reis é muito genérico. Tá, mas o que significa baixa qualidade em Angra dos Reis? O que significa baixa qualidade da assistência hospitalar?
Então você precisa descrever um pouco mais esse problema, né? Então a gente precisa de um enunciado que descreva esse problema. Esse enunciado específico vai ser o vetor de descrição do nosso problema, VDP. Então, o que é o VDP? É o vetor, ou seja, os elementos que vão constituir o problema. Se aqui a gente tem um problema, baixa qualidade de assistência hospitalar, quais são os nossos VDPs, ou vetores de descrição do problema? 30% das internações avaliadas como desnecessárias, fonte da verificação, supervisão hospitalar. 45% dos prontuários não atualizam, não cumprem prescrições. Está vendo que isso aqui a gente está descrevendo o problema? Então você tem que fazer a descrição. Taxa de infecção hospitalar estimada acima de 20%. 60% dos casos de tétano neonatal ocorreram na Santa Casa. 2 casos de septicemia por interrupção da medicação. E aí você vai verificar com vários agentes quais são esses descritores do problema. E por que é interessante a gente destacar aqui especificamente a fonte de verificação do problema? Porque quando você vai analisar o problema sobre as lentes de cada um dos agentes, cada um vai dizer o porquê. Então, aí o nosso trabalho de entender que o problema ele tem vários pontos de vista. Lembra que cada um vai dizer um porquê? Vamos lá para um problema. A qualidade da educação da Unimontes está caindo. Esse é um problema, não é? Se eu for perguntar para vocês o porquê que a qualidade da educação está caindo, vocês vão me dizer um porquê. Se eu for dizer o meu porquê, é outro. Se for alguém técnico da gestão, é outro. Se for alguém da sociedade, alguém que não está por dentro da Unimontes, é outro. Para a galera de movimentos sociais extremistas, por exemplo, vai dizer que na universidade não tem nada, só o povo usando drogas. Vai ter gente, por mais que vocês podem estar rindo aí, vai ter gente que vai falar que o problema da universidade é esse. Então, cada agente vai ter a sua perspectiva do problema. E no VDP, o que a gente quer? A gente quer entender o status atual, quantificando o problema. Por exemplo, 30% de evasão, 40% por exemplo, de abstinência dos professores, de ausência dos professores na aula. Deixa eu ver. 80% de cumprimento do conteúdo das disciplinas, ou seja, 70% das disciplinas não cumprem o conteúdo do conteúdo programático do plano de ensino. Então, todos esses aí são quantificações, são vetores de descrição de um problema que é muito maior, que é uma baixa qualidade da educação, a educação que está caindo. Então, dentro da organização, a gente vai ter isso, né, sob várias perspectivas. E aí, no quadro aí do lado, no seu quadro da direita, você deve estar enxergando o seguinte, que o problema vai ter descrições diferentes, né, dependendo dos agentes, e cada agente, por exemplo, pode dar o seu problema que é mais urgente. Entende? Então, dependendo dos interesses, o fato da educação estar caindo no mundo não é um problema, por exemplo, para um agente externo, para um deputado estadual. Pode não ser um problema. O problema pode ser, por exemplo, no hospital universitário. Se cair no hospital universitário, aí sim é problema. Se cair a qualidade da educação em sala de aula, não tanto. Aí a gente pode ter outros vetores descritos no processo, por exemplo, queda na nota do ENAD, né? Queda na avaliação do Conselho Estadual de Educação. Então, são vários problemas e vários descritores que você tem que ir gerenciando. Você tem que entender e ir destrinchando em VDPs. Né? O problema ele tem que ser estruturado quando ele enunciar muitas variáveis e o VDP são esses detalhamentos dessas variáveis. Tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, o ator, secretário de saúde do município de São Paulo. Qual o problema? Alto índice de desnutrição infantil em São Paulo. Qual é a descrição? Aí tem descritor 1. 40% dos menores de 7 anos em famílias com renda inferior a 2 salários mínimos em São Paulo apresentou desnutrição do grau C em 1994. Isso é um descritor. Tá vendo que a gente quantifica? Tá vendo que a gente não só identifica o problema, mas a gente quantifica e entende o problema com indicadores? Então, isso é um ponto muito importante do VDP. Ele sempre trabalha com indicadores. Ele vai ter um percentual, ele vai ter um quantitativo, ele vai ter um racional. Tá? Um dado real. Outro exemplo. O ator é o presidente do Clube de Lojistas de Campinas. Problema. Alto nível de desemprego em Campinas. Descrição do problema. Descritor 1.
A taxa de desemprego urbano alcançou 15% de janeiro de 2000. Descritor 2. A taxa de subemprego atingiu 54% no mesmo período. Tá vendo? Então você pega esse problema e você descreve ele de forma quantitativa. Então, dentro do momento explicativo, essa é a análise, né, do diagnóstico que você tem que fazer. Você tem que saber qual o problema que você vai atuar e quais são os descritores. Ok? Quem define esses vetores, esses VDPs, são agentes. E como que a gente faz isso normalmente? Como que a gente faz isso? Se o problema está relacionado à educação, o que a gente faz? A gente chama todos os agentes relevantes, todos, sejam os internos e externos, e a gente chama para uma reunião. Aí a gente chama para a reunião e fala do seguinte problema. A gente fala do seguinte problema. O problema é esse. Quais são as possíveis causas? Quais são as possíveis causas? Aí ele vai falar. No mapa cognitivo do problema, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O mapa cognitivo coletivo dos jogadores do Palmeiras sobre as causas da derrota. Esse exemplo não fui eu que dei, tá, gente? Isso aqui tá no livro. Podia colocar Cruzeiro, podia colocar Atlético aí. Por que o Cruzeiro perdeu? Por que o Atlético perdeu? E aí, quando a gente reúne todo mundo na mesma sala, a gente faz um processo de brainstorming do porquê que isso acontece. Então, se no primeiro momento a gente tem um descritor do processo, ou seja, a gente descreveu, aqui agora a gente pega esse problema e se pergunta o porquê. Isso ainda dentro do momento explicativo. A gente ainda está diagnosticando. Tá? A gente ainda está diagnosticando. Então, olha aí os exemplos de algumas respostas trazidas. Dirigentes conservadores, time não possui psicólogo, jogos com público reduzido, Corinthians bem motivado, baixa renda nos jogos, salário dos jogadores atrasados, jogadores pouco entrosados, jogadores com má pontaria, poucas jogadas com chance de gol, jogo lento, preparação física deficiente. Se você reúne todo mundo para perguntar o porquê que esse problema acontece, vai sair várias causas. E por que isso é interessante que a gente chame vários atores diferentes relacionados a esse problema? Porque cada ator vai olhar o problema de uma forma diferente. E eu trouxe o quadro 1 à sua direita aí da tela para você ver que o mesmo problema pode trazer várias interpretações. Olha aí, percepção do fato, acidentes de trânsito, ou como o mesmo fato gera problemas diferentes para atores diversos. Vamos supor que aqui a gente vai trabalhar problema de acidente de trânsito. Tá? O ator secretário de saúde, ele entende que acidente de trânsito é um problema porque acidentados no trânsito superlotam hospitais, que é a parte que interessa a ele. O secretário de saúde não acha interessante acidentes porque isso vai superlotar os hospitais e isso vai fragilizar o caso dele. Então, o que ele vai conceber como possível solução ou exemplo de ação concebida para alterar esse problema do hospital? Abrir espaço nos hospitais mediante a transferência de atendimento para o centro de menor complexidade. Então, o mesmo ator, ele vai ter uma preocupação diferente com esse problema e ele tem possíveis ações diferentes sobre esse problema. Já o diretor do Detran, ele vai ter... acidente no trânsito vai ser um problema para ele porque pode gerar insatisfação da opinião pública com acidentes de trânsito, desestabilizando a gestão. Já o diretor do órgão municipal de trânsito, acidentes de trânsito agravam congestionamentos. Secretário de obras, obras para minimizar acidentes de trânsito perturbam o meu planejamento. Encarregado de sinalização de trânsito, sinalização em locais sujeitos a acidentes demandam recursos de difícil obtenção. E aí, cada um deles também tem uma ação que pode ajudar nessa questão dos acidentes. Por exemplo, o diretor do Detran pode criar uma campanha junto à mídia para convencer de que o Detran não tem atribuição sobre o assunto. Já o diretor do órgão municipal de trânsito sugerir a parlamentares a criação de uma lei que permita multar pesadamente as empresas cujos veículos em pane mecânica provoquem congestionamento. Secretário de obras, convencer a autoridade a deslocar para o órgão municipal de trânsito a responsabilidade de contratação e fiscalização de obras visando a minimização de acidentes. E encarregado de sinalização de trânsito, contatar as empresas comerciais das redondezas visando que colaborem com o custeio da sinalização. Observe, o mesmo problema ele vai ter efeitos diferentes para cada um dos agentes. E isso é em organizações públicas e privadas, gente. Tá? Aqui o exemplo é de organizações públicas, problema de trânsito. Mas observe que a parte de gestão, a parte da geração das ideias, isso pode ser feito no caso do exemplo do jogo do Palmeiras. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento explicativo, nessa segunda parte do momento explicativo? Depois que você tem o VDP, agora você precisa entender as possíveis causas. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar agentes
de diferentes atores, de diferentes organizações. Se for uma empresa privada, você vai chamar pessoas de diferentes departamentos, de diferentes lideranças, você vai chamar líderes, você vai chamar os clientes, você vai chamar fornecedores, você vai chamar parceiros, e na mesma reunião você vai apresentar o problema para eles. E cada um vai trazer sua perspectiva diferente sobre o problema. Olha o diagnóstico tomando forma. Se lá nos VDPs a gente tinha os números, aqui a gente tem as causas do porquê que esse problema está acontecendo. Tá? A partir da visão de diferentes atores. Então a gente consegue ter um caleidoscópio das causas do problema e os efeitos que esse problema tem nos nossos números. Vocês entenderam até aí? Então, que a gente aqui agora, o que a gente tem? A gente tem um problema, a gente tem a descrição do problema em números, a gente quantificou o problema, e além da quantificação, a gente já também fez um brainstorm do porquê que esse problema acontece. Em seguida, nesse momento explicativo, agora é o momento de você esquematizar entre as possíveis causas dadas por diferentes atores, quais são as chamadas causas raiz. Né? Porque lembra que aqui no exemplo do jogo do Palmeiras, aqui está desordenado para a gente os possíveis causas. Aqui observe a setinha do mouse. Aqui está completamente desordenado. Aqui todo mundo gerou ideia. Isso aqui pode ser um quadro que cada um coloca um post-it, gente. Você chama todo mundo para a mesma reunião, aí todo mundo vai colocando um post-it do problema. Depois que todo mundo colocou o post-it, o que você vai fazer? Você vai organizar esse post-it. E como que você vai organizar esse post-it? Observe o nosso exemplo aqui da esquerda. Tá? Observe o exemplo aqui da esquerda. Palmeiras foi derrotado. Quais são as chamadas causas imediatas? Poucas jogadas com chance de gol, jogadores com má pontaria, Corinthians bem motivado e atrito entre jogadores e dirigentes são os 4 elementos que estão diretamente ligados a isso. Quais os outros que estão indiretamente ligados? Jogadores com má pontaria pode ter sido resultado de preparação física deficiente e jogo lento. Poucas jogadas com chance de gol pode ser que os jogadores estão pouco motivados e que o time não possui psicólogo, em função do fato que o time não possui psicólogo. Então, observe que a gente pegou todas aqueles porquês e a gente organizou no que causa o que, até a gente chegar nas chamadas causas raiz. Ou seja, qual foi o elemento que, pelo fato daquilo estar lá, gerou em cadeia todos os outros. O que causa o que. Então, olha que coisa interessante. Dirigentes conservadores, lá na ponta esquerda desse esquema organizado aí, dirigentes conservadores, foi a causa raiz de todos os outros problemas da gestão. O Palmeiras perdeu em função das decisões tomadas pelos seus dirigentes conservadores. Entendem? Então aqui a gente organiza esses possíveis porquês para a gente tentar entender o que imediatamente a gente pode fazer algo a respeito e o que no longo prazo a gente pode fazer a respeito. Então a gente vai categorizar. Como que a gente vai categorizar? A gente vai pegar cada um desses post-its desorganizados que a gente tem aqui, nesse exemplo do Palmeiras, e a gente vai categorizar eles conforme 2 questões. Primeira questão é a seguinte: é uma causa imediata? Então, o que pode ser uma causa imediata? Causa imediata é jogador com má pontaria, pouca jogada de chance de gol, Corinthians bem motivado, atrito entre jogadores e dirigentes. Isso pode ser uma causa imediata? Entre essas aqui, o que é uma causa imediata? Jogador com má pontaria, pouca jogada de chance de gol. Essas são causas imediatas, então por isso o Corinthians perde. O que são causas intermediárias? Né? São aquelas que não são motivo a causa de fundo, mas são causas que criam influência em relação àquele problema. E as causas ou regras de fundo, né, são aquelas que não é que causaram imediatamente o problema, mas que lá atrás criam uma série de problemas em geral que vai culminar nesse problema e muitos outros. Então a gente pode dizer que as causas imediatas são aquelas que demandam ações imediatas. As causas intermediárias são aquelas que demandam um planejamento de ação para serem resolvidas, e as causas de fundo são aquelas que precisam de um planejamento e uma estrutura de mudança mais profunda dentro da organização para chegar a um resultado. Como, por exemplo, trocar toda a diretoria de um clube. Isso é uma causa de fundo. Não é uma coisa que a gente pode fazer de maneira imediata, né? É uma coisa que demanda mobilizar recursos, entender a organização, né? Mas também não é uma coisa que com um simples planejamento rápido a gente resolve.
Entendeu? Então você tem que categorizar esses possíveis porquês entre imediatos, intermediários e causas de fundo. Além disso, você tem que categorizar se você tem alguma coisa que você pode fazer a respeito disso. Né? Então você pode entender o seguinte: se está dentro do seu espaço da governabilidade, se está fora da governabilidade ou se está fora do jogo. O que é um espaço dentro da governabilidade? O espaço dentro da governabilidade significa que eu posso fazer algo a respeito disso eu mesmo? Essa é a pergunta que você responde. Espaço fora da governabilidade significa uma coisa: é algo que eu posso influenciar alguém para que ele faça para mim? E espaço fora do jogo é algo assim: eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito. Entende? Porque é uma coisa que não depende de mim, nem de alguém que eu consiga influenciar. Então isso é muito interessante, porque se está dentro da governabilidade, significa que é uma coisa que você tem ação sobre o assunto. Você mesmo pode fazer algo sobre o assunto. Se está dentro da governabilidade, não que você pode fazer, mas você pode buscar influenciar agentes, atores, que façam por você. E se está fora do jogo, significa que você não tem ação e nem consegue influenciar, que depende completamente de agentes externos. Então, o que você vai fazer? Você vai criar essa matriz aqui da direita. Lembra dos seus descritores? Os seus descritores têm possíveis causas. Você vai organizar as causas em causas imediatas, se elas estão dentro do espaço da governabilidade, fora do espaço da governabilidade ou fora do jogo. E você vai analisar também se elas são intermediárias, dentro da governabilidade, fora da governabilidade ou fora do jogo. E causas de fundo, dentro da governabilidade, fora da governabilidade, fora do jogo. Então você vai fazer o quê? Você vai ranquear. Você vai ranquear aquilo que está dentro do jogo ou fora do jogo, aquilo que demanda ação imediata e aquilo que demanda ação planejada. E por que esse diagnóstico está ficando mais completinho agora? Porque agora a gente sabe qual é o descritor do problema, a gente sabe quais são as causas imediatas que a gente tem ação direta sobre o assunto. A gente sabe quais são as causas que a gente pode começar a mobilizar agentes e recursos para começar a mudar no médio prazo, mas que está dentro da nossa governabilidade, né? E a gente consegue mapear as coisas de longo prazo, que demanda muito planejamento, que precisa mudar, mas que é uma coisa que demanda dentro da nossa governabilidade no longo prazo. Então a gente consegue ranquear a prioridade do que dá para resolver de imediato, o que demanda planejamento, o que demanda longo prazo. E a gente também consegue identificar o que é aquilo que a gente precisa influenciar outras pessoas para fazer e aquilo que a gente não tem ação. E por que isso é muito interessante a gente entender? Todo mundo que já participou numa reunião de planejamento sabe que na hora que a gente vai tratar de um problema, sempre aparece uma outra ideia que envolve... mas isso é porque lá atrás alguém fez isso errado. Tá, meu amigo, você tem alguma coisa a fazer em relação ao assunto? Não. Entendeu? Você não tem nada que você possa fazer. Porque o presidente, eu aqui na prefeitura de Montes Claros não tenho problema, não posso resolver, porque o presidente não fez. Espera aí, meu amigo, você tem alguma coisa a fazer em relação ao assunto? É um problema histórico do presidente. Você tem alguma coisa a fazer? Não. Com isso, o que a gente faz? A gente ranqueia as causas para a gente tentar atuar nas causas que são possíveis a gente atuar. Lembra que a gente está o tempo todo falando em gestão, no planejamento estratégico situacional, da gente dar resposta a partir das coalizões para o que dá para ser respondido? É por isso que aqui a gente está tão preocupado em ranquear as causas, para a gente entender exatamente o que dá para ser trabalhado de imediato, no médio prazo, no longo prazo, e o que não dá para ser trabalhado, e o que a gente pode começar a trabalhar influências, né, mobilizar parceiros aí para começar a desenvolver. Então aqui a gente já tem umas categorizações das causas, para a gente atuar não diretamente no problema, mas atuar nas causas do problema. Então quando a gente atua corrigindo as causas do problema, lembra que isso aqui é qualidade? Lembra que isso aqui é melhoria contínua? Aqui a gente vai atuar na causa do problema. E ao atuar na causa do problema, a gente consegue resolver o problema de forma que o problema se altere, gerando uma nova situação. Ok? Então, com esse quadro da sua direita aí, você tem um ranqueamento das causas para você entender o que dá para fazer de imediato e o que demanda mais planejamento e o que você está completamente fora do jogo e não tem mais nada a fazer a respeito do assunto. Então, em uma reunião que você fizer, você já consegue. Por quê? Porque você pegou o problema, olha só, você em casa aí, ó, pegou o problema, quantificou em descritores, chamou todo mundo para a reunião, todo mundo deu suas ideias lá, colocou lá nos post-its, depois você pega esses post-its e vai organizando dentro do seu quadro,
buscando entender, está dentro da zona de governabilidade, está fora da zona de governabilidade, é imediato, é intermediário, é de pano de fundo, e você vai colando esses post-its dentro desses quadros. Por quê? Porque depois você vai ter algumas causas que você demanda ação imediata e que você vai poder fazer ação imediata. E o descritor é D1, D2, D3, que é o que eu coloquei lá atrás. E aí você vai colocando, olha, para o descritor 1, as potenciais causas são essas, essas e essas, imediatas dentro da governabilidade. As causas intermediárias dentro da governabilidade são essa. E aí você vai fazendo o seu ranqueamento, o seu mapeamento das causas. Tá? Então, isso é artesanal. Na hora da reunião você faz isso. Em uma reunião só você tira isso. Ok? E aí, encerramos o primeiro momento. Depois que você terminou a reunião, você pode ir para casa, descansar e começar no outro dia. Porque agora vem o momento normativo. Cada VDP, vetor de descrição do problema, tem que virar um VDR, que é vetor de resultados. Tá? O que é o VDP? Lembra aqueles VDPs que a gente viu lá atrás, do hospital? 30% das internações avaliadas como desnecessárias. Qual é o VDR que a gente deseja? 10% das internações avaliadas como desnecessárias. A gente quer uma redução real aí, né? A gente quer reduzir em pelo menos 20% das internações aí, pelo menos 20%, para chegar no resultado desejável de uma nova situação de 10% das internações avaliadas como desnecessárias. 45% dos prontuários não atualizam ou não cumprem prescrições. Né? 100% dos prontuários com prescrição atualizada e cumprida. Taxa de infecção hospitalar acima de 20%. Taxa de infecção hospitalar menos de 5%. Então, você vai converter do VDP para o VDR e, no momento normativo, com isso, o que você estabelece? Suas metas. Então, você já tem a identificação do problema, o ranking das causas e agora você vai construir sua meta a partir dos VDRs. Então, do VDP agora, você vai converter ele para VDR. E isso você tem que fazer de uma forma realista, tá, gente? Eu quero zerar as internações avaliadas como necessárias. Não, cria uma meta realista, a partir do que você analisou em causas. Ok? Então, agora você vai converter para resultados. Acabou o momento normativo, porque agora você estabeleceu sua meta. Então, acabou o segundo momento. Então, você pode descansar de novo, que acabou o segundo. Agora a gente vai para o terceiro. Esse terceiro é o momento estratégico, tá? Esse momento estratégico é quando você vai analisar a viabilidade. Você tem VDRs, vetores de resultados, você tem suas metas. Tá? O VDR, então, para você alcançar suas metas, você precisa mapear os recursos e a sua coalizão. Como que é isso? Né? Primeiro, cada VDR desses aqui, por exemplo, vou voltar aqui, cada VDR, 10% das internações avaliadas como desnecessárias. Demandam ações em relação aos porquês. Agora, você vai converter esse VDR em operações, a partir dos seus porquês. Então, você tem lá o porquê, no VDR, 10% das internações avaliadas como desnecessárias. Então, você fez lá a matriz lá dos porquês, o brainstorm, e você descobriu de forma imediata que não existe padronização entre os médicos de um processo de diagnóstico de internação. Então, isso demanda uma operação. Isso está dentro da sua governabilidade e é imediato. Isso demanda uma ação. Criar um protocolo para garantir que só as internações necessárias aconteçam. Criar um protocolo é uma operação, não é? Ótimo. Então, agora, você precisa entender quem são os eventuais atores que podem trabalhar nisso. Aqui a gente tem, nessa matriz, operação 1, operação 2, 3, 4. Tá vendo? Cada VDR vai ter uma série de ações que podem ser levadas a cabo para alcançar o resultado. Então, você vai identificar essas ações e você vai identificar os agentes. Agente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Então, você vai identificar quais são as possíveis ações e quem são os possíveis atores. E aí, o que você vai colocar? Você vai criar a matriz de motivação. Se o agente 1 ele demonstra interesse em resolver esse problema, você vai colocar o mais. Se o ator não tem interesse do problema ser resolvido, se para ele aquilo não é prioridade, nem nada, você coloca o menos. E se ele é completamente indiferente e não toca ele em nada, você coloca um 0.
tá? Você coloca um 0. Então, se o cara quer ver aquele problema resolvido, para a operação 1 ele tem interesse de fazer, operação 2 ele tem interesse de fazer. Já aqui no nosso exemplo, o agente 2 ele não tem interesse na operação 1, na ação 1, mas ele faria a ação 2 e faria a ação 4. Já a ação 5 ele se mostra contra, porque ele não acha que vai resolver. Já o ator 4, por exemplo, esse ator 4 aqui no nosso exemplo, ele é o que está menos interessado. Ele não está interessado em fazer nada na 1, nada na 2, nada na 3, nada na 5, e ainda acha que a 4 vai ser ruim para ele. Então ele não quer que faça. Vai contra o interesse dele a ação 4. Então você vai fazer uma matriz de todas as possíveis ações para resolver esse VDR, a partir dos porquês que você olhou lá atrás, e você vai ter os atores e vai ver quem está interessado ou não em fazer, para você saber mapear mais ou menos quem é que está do seu lado e quem é que está contra você. E quem está completamente indiferente. Então aqui agora é o momento de você ver as pessoas. Num segundo momento, você vai ver os recursos estratégicos necessários. Ou seja, para a operação 1, para a operação 2, 3, 4 e 5, que são as mesmas que a gente viu aqui, a gente podia colocar um nome para cada ação dessa. Operação 1, fazer um protocolo de atendimento. Operação 2, gerenciar os recursos do hospital. Implementar um sistema de controle no hospital. Operação 3, implementar um controle de satisfação. Isso seria uma ação. Então, você primeiro viu quem tem interesse de fazer, e agora você precisa entender quais são os recursos necessários para executar cada uma dessas ações. Então, se lá atrás você estava vendo quem eram os agentes, agora você está vendo os recursos que precisam para cada uma dessas questões. Então, recurso 1, dinheiro. Recurso 2, conhecimento em logística. Recurso 3, conhecimento em controle de estoque. Recurso 4, maquinário. Recurso 5, tempo. Entendeu? Então, você pode ir colocando os recursos. Você pode ir fazendo o cadastro de todos os recursos necessários. Então, aqui você viu todos envolvidos. E agora você está vendo os recursos necessários. Tá bom? Agora você está vendo os recursos necessários. E mapeando onde que cada um desses recursos vão ser necessários. Observe que o recurso 3, ele é necessário tanto para a operação 1 quanto para a operação 4. O recurso 4 ele é necessário tanto para a operação 3 quanto para a operação 4. Então é normal que um recurso seja utilizado para mais de uma ação. E aí, você vai ver agora a matriz do controle dos agentes sobre os recursos. Então você viu quem são as pessoas e quais são os recursos. Agora você vai ver quem detém o controle do recurso sobre o quê. E aí você pega todos os recursos, aqui você coloca agora recursos R1, R2, R3, R4, e você tem aqueles atores lá atrás. E agora o que você faz? O controle dos recursos tem que dar 100%. A soma do controle dos recursos aqui embaixo tem que dar 100%. Então o que eu posso dizer sobre o recurso 1? Olha aqui o dedo no meu mouse. O recurso 1, o ator 1 tem 70% de controle sobre esse recurso. O ator 2 tem 10%. E o ator 4 tem 20%. Somados, 100%. O recurso 6, esse é mais pulverizado, é um recurso mais democrático. O ator 1 tem 20% de controle, o ator 2 tem 50% de controle, o ator 3 tem 10% de controle, o ator 5 tem 20% de controle. Supondo que uma dessas ações, dessas operações, seja, por exemplo, conhecimento relacionado a uma tecnologia específica, só uma pessoa tem conhecimento disso na empresa toda, ou na organização toda, então essa uma pessoa vai ter 100% de controle sobre esse recurso. Entende? Agora, se é um recurso democratizado, todo mundo tem, você divide igualmente o controle dos recursos sobre todos eles. Tá? Então, divide pela quantidade de agentes. Você faz isso de forma heurística. Você faz um levantamento de quem controla o quê dentro dessa matriz de cooperação. E por que isso é importante, gente? Porque vamos supor que esse ator 2, ele detém 100% de recursos. E ele não quer que a coisa aconteça. Então ele não vai mobilizar os recursos dele em prol da ação. Ele vai mobilizar todos os recursos dele para que a ação não ocorra. Que é o caso aqui do nosso agente 4. Lembra que esse agente 4 ele é problemático? Que ele não quer ajudar ninguém? Lembra que lá no A4 ele era 0, 0, 0 e menos? Então, ele detém 60% do controle do recurso 4. O recurso 4, ele é necessário para a operação 4. E na operação 4, ele é contra.
Então, olha só, na operação 4, ele é contra. Esse agente A4, ele é contra. E nessa operação 4, esse recurso 4 ele é necessário. E esse agente que detém o controle sobre esse recurso é contra. E ele detém 60% de controle sobre esse recurso 4, que é necessário à operação. Então, qual que é a probabilidade que isso vai levar? Vai levar que quando a gente tentar levar a cabo a operação 4, esse agente vai mobilizar recurso para que a coisa não aconteça. Ele vai ser um fator de resistência, porque isso é contra o interesse dele. Entendeu? Por isso que a gente está mapeando quem são os agentes, quais são os recursos necessários e quais são o controle dos agentes. Por quê? Porque agora a gente vai consolidar todos esses elementos em uma matriz cruzada, que é essa aqui. Observe, a operação 1, quem são os agentes que têm interesse? Os agentes que têm interesse é 1 e 5. Aqueles agentes 0, eles são eliminados. Por quê? Porque eles não têm interesse nenhum. Nem interesse de fazer acontecer, nem interesse de não fazer acontecer. Então, a gente elimina eles da operação 1. Quem tomou 0 ali, a gente elimina. A gente está só interessado em quem tem mais e quem tem menos. Porque quem tem mais vai trabalhar para o negócio acontecer. Quem tem menos vai trabalhar para o negócio não acontecer. Então, na operação 1, graças a Deus, né, a gente não tem ninguém contra. Na operação 1 não apareceu ninguém contra. Então, a gente tem A1 e A5, né, com os recursos R1, R2, R3 necessários, né, com muito controle. Então, olha para você ver, na operação 1, na ação 1, o ator 1 ele tem muito controle dos recursos e ele tem interesse que a coisa aconteça. Então, quando você vai multiplicar o sinal positivo dele com a somatória do controle dos recursos, vai levar uma pontuação. Já o ator 5, ele até tem interesse, mas ele tem pouca capacidade de ajudar. Entendeu? Ele tem pouco controle dos recursos. Então, você vai pegar 0, 0 e 10, mas você vai multiplicar pelo sinal positivo dele. Então, ele tem 10, pontuação 10, e o ator 1 tem pontuação 240. Somadas as duas, vai dar 250. Agora, vamos analisar o caso da operação 4. A influência daquele agente 4 lá. Lembra daquele agente 4? Vamos ver a influência dele. O agente A1 está favorável, o agente A2 também está favorável, mas os agentes A3 e A4 não estão favoráveis. Eles não querem que a coisa aconteça. O agente A1 ele tem 80% de controle sobre um recurso muito interessante. Né? Então, ele faz uma pontuação 80. Só que aquele agente A4, ele tem 10% de controle do recurso 3 e 60% de controle sobre o recurso 4. Então, a gente multiplicando pelo negativo dele, vai dar menos 70. Enquanto que o A3, você vai pegar 10 e 10, multiplicado pelo fator menos, é menos 20, nessa operação 4 aí. Então, A1 vai gerar pontos 80. A2 está interessado, mas coitadinho, ele não tem controle nenhum dos recursos, ele não sabe nada, ele não conhece nada, não ajuda em nada. Ele é bem intencionado, mas ele não ajuda em nada. Então é 0. Então você tem um agente A1 que quer fazer a coisa acontecer e dois agentes A3 e A4 dispostos a sabotar. Então você vai pegar menos 20, menos 70, menos 90. Você soma com 80 dele, vai dar menos 10. Né? E no caso da operação 5, que é pior ainda, você tem um agente A1 que tem 20% de controle do recurso 6 e 3 agentes que têm muito controle dos recursos que não querem que a coisa aconteça. Então, você pode até tentar implementar essa ação com o agente 1, mas ele vai sofrer muita resistência e provavelmente não vai chegar a lugar nenhum, porque vai ter muita gente sabotando, atrapalhando a coisa acontecer. Então, quando a gente pega o saldo, a gente olha e vê o que saiu no positivo. O que saiu no positivo é implementável. E o que saiu com valor positivo e alto é viável. Entendeu? Então, se você tem um valor positivo mais baixo, que é o caso da operação 2, né, em que você tem os agentes com interesse, o saldo final dos agentes é do interesse positivo, com controle de recursos adequado, você tem um saldo de 10 ali. É implementável? É. Mas não é tão eficiente. Agora, se você tem um valor como 90 e 250, aí sim é executável. O de valor 250, ele é muito dependente do agente 1, que tem interesse que a coisa aconteça. Então, pelo fato de ser 250, por ordem do mais implementável para o menos implementável, a gente vai implementar imediatamente só as operações 1 e 3. As operações
4 e 5 a gente vai descartar, porque a situação não permite que a gente faça. Lembra, planejamento estratégico situacional? A situação não permite que a gente faça. E a ação 2, a gente pode colocar para um segundo momento. Então, a gente vai implementar só as ações 1 e 3. E essas ações implementadas vão levar a determinados resultados que vão levar à situação nova. E essa situação nova demanda um novo planejamento estratégico situacional para ver quem pode ajudar a gente a resolver os problemas derivados das mudanças que vão acontecer em função dessas ações implementadas. Então, esse é o nosso objetivo final no momento estratégico, que é o balanço da viabilidade das operações do plano. Desse balanço de viabilidade, a gente vai para o momento tático operacional, que é de implementar essas operações. No caso nosso aqui, foram as operações 1 e 3. A gente vai implementar só as 1 e 3. Então, a gente já sabe o que a gente vai fazer. E agora a gente cria nosso plano de ação e implementa essas ações a partir dos agentes que se dispuseram a mobilizar os seus recursos para alcançar esse resultado. Então, você vai implementar. E como que você vai implementar? Você pode implementar por meio da imposição, da cooperação, né, da interação conflitiva, por meio da dissuasão, né, você colocar força, de você confrontar. Existem várias formas de você fazer isso, mas uma vez que você fez pelo planejamento estratégico situacional, espera-se que seja ou pela cooperação ou pela imposição. E você vai criar seu plano de ação, 5W2H, né? Quem, o que, quando, como, quanto, por quê, né? Quando. Você vai fazer seu plano de ação e vai implementar os controles dessas ações para que essas ações sejam colocadas, né? Então, você vai gerar, né, projetos. A partir do planejamento estratégico situacional, você vai gerar projetos de ações a serem implementadas. Então, você vai fazer isso por meio de uma gerência de operações, um balanço de scorecard, é possível você fazer. Você pode criar um programa específico, um projeto, você pode entregar para um projetista para ele implementar, né? Você deve criar um sistema de prestação de contas, criar sistemas de planejamento do cotidiano, né? Uma gestão cotidiana tradicional, ou criar um monitoramento contínuo, né? Criar o que a gente chama aí dos indicadores para controlar por meio de situações, né? Criar situações. Eu trouxe aqui alguns exemplos de controles para vocês, tá? Que é criar os indicadores, criar o cálculo dos indicadores, o valor encontrado, a meta, o período de avaliação, a fonte de verificação, e você vai colocando aí, você vai preenchendo os dados, tá? Então, você vai colocar tempo entre o diagnóstico e a notificação, tempo real. Isso aqui é para aquele exemplo lá do hospital, tá? Você pode preencher os dados, né? Você pode criar uma série comparada, né? Você cria a fonte de informação e você vai colocando a informação, vai vendo se aumentou o desempenho, se piorou o desempenho, né? Se o desempenho está igual, você vai acompanhando diariamente se o desempenho está aumentando ou piorando. Você pode criar os seus controles. Eu tenho aqui para vocês, o que vocês receberam aí no seu e-mail, é um roteiro estruturado de formulários. E o que esse roteiro estruturado de formulários ele faz? Eu tenho aqui para vocês os comentários, né, com essas explicações, mas aqui tem todas as etapas. Você tem um problema, e você, desse problema, você vai colocar os descritores e de onde que você tirou esse descritor. De onde que você tirou essa informação. Depois que você teve o descritor, você vai fazer aquele brainstorm das possíveis causas. Depois que você fizer o brainstorm das possíveis causas, você vai fazer a organização do mapa cognitivo, dos possíveis problemas, da causa N1, N2, N3, N4, N5. Tá vendo? Você vai ter os descritores e vai entender quais são as possíveis causas de cada um desses descritores. E você vai atuar nas causas. Cada uma dessas causas, observe, N1, N2, N3, N4, vai ter o seu descritor e vai ter o VDR. Você vai, então, agrupar VDPs e VDRs junto com seus possíveis Ns, suas possíveis causas. O que está causando, qual é o descritor do problema e qual é o resultado desejado. Depois que você fizer isso, você vai criar o planejamento das ações. Esse planejamento das ações, você vai colocar o VDR. Do VDR, você vai criar operação 1, operação 2, operação 3. Todas as ações possíveis que podem ajudar a chegar nesse VDR. E quem são os agentes relevantes para resolver esse VDR. Em seguida, você vai planejar o recurso. Da mesma forma que você tinha aqui os agentes, aqui você também tem os recursos. Então, você vai mapear todos os agentes para aquela operação e todos os recursos para aquela operação. Fez isso, vai para o momento estratégico. No momento estratégico, você vai ver o interesse de cada um dos agentes
e você vai ver os recursos necessários para cada ação. Depois que você fizer isso, você vai ver o controle dos recursos, sempre gerando 100. Né? Sempre gerando 100. O controle do recurso 1, A1, A2, A3. Sempre gerando 100. Tá? E a partir daí você vai fazer no Excel a sua matriz final. Que aí você vai ver o saldo de cada uma dessas ações para você ver o que é viável ou não implementar. Você está vendo que não tem nada muito complexo aqui. É basicamente você ver quem pode ajudar, o que vai ser necessário, quem controla o quê, quem vai tentar sabotar ou não tem interesse que a coisa aconteça. E no final você vai ver tudo para ver se a gente tem uma situação em que a gente é capaz de fazer algo a respeito daquilo. Né? Uma vez que você definiu quais são os projetos mais aplicáveis, né? Você pode, então, fazer o seu plano de ação 5W2H, quem vai fazer o quê? Fazer o cronograma das ações e implementar as ações.